Louvo a Deus pela disposição dos santos, mediante a tantas dificuldades que nós temos passado, tantas preocupações, mas louvado seja o Senhor, porque os irmãos, tanto presencialmente, né, como realmente, tendo tido tempo para ouvir a palavra do Senhor, aprender de Deus, né, e aplicar na sua vida, porque os dias, né, estão próximos e não, como nós estamos vendo, não é tempo mais de nós ainda vivemos uma vida relaxada. Está na hora de nós despertarmos do sono e nos comprometermos mais com aquilo que Deus deseja fazer. Mais. Amém. Estão ouvindo? Amém. Então, boa noite a todos mais uma vez, porque tem que pegar do início para os irmãos editarem. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa reunião de oração e aperfeiçoamento, a reunião onde nós podemos falar com Deus e Deus também falar conosco. Falamos com Deus por meio das orações e Deus fala conosco por meio da sua palavra. Amém? Então, quero iniciar essa reunião de oração, de aperfeiçoamento, lendo com vocês Eclesiastes, capítulo 2, do 1 até o versículo 11. Amém? Eu vou ler para vocês e eu queria que vocês atentassem para um ponto importante, irmãos. Quando vocês forem ler a Bíblia, busca duas coisas importantes. Na verdade, eu quero falar três. Primeira coisa importante, procure ver Cristo em cada item que você lê aqui, representado, que representa Cristo. Porque toda a Bíblia toda a revelação da Bíblia, ela refere-se a Cristo e à igreja. Então, quando você for ler a Bíblia, tenta encontrar Cristo naquilo que é representado e também, juntamente com Cristo, a igreja. Amém? Por exemplo, Adão e Eva, você tem que ver Cristo em Adão e ver a igreja em Eva. Então, por quê? Porque essa é a economia de Deus. Então, quando você for ler a Bíblia, busque sempre sobre a ótica da economia de Deus. Nós falamos aqui, por exemplo, como é que nós conseguimos enxergar a economia de Deus nesse versículo de 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 17 ao 18. Para quem não sabe, esse versículo aqui fala que quando Salomão construiu um trono, para chegar ao trono, tinham 6 degraus e um estrado, que era o sétimo. Então, como é que você consegue ver a economia de Deus em um degrau? Por isso tem que entender, olhar a Bíblia sobre a ótica da economia de Deus. Nós sabemos que Deus, quando construiu a terra, quando criou a terra, na verdade não, quando ele restaurou a terra em 6 dias, combinando com a criação do homem, e no sétimo ele descansando. Então os 6 degraus representam cada era, cada 1000 anos que o Senhor foi galgando, e no sétimo, que é o estrado, é o descanso. Isso é olhar a Bíblia, ler a Bíblia sobre a ótica da economia de Deus. Se você não for ler sobre essa ótica, pode até tirar, como é que eu posso dizer para vocês? Podem até tirar da Bíblia autoajuda para você vai ser autoajudado, mas não vai compreender de fato qual é a economia de Deus, o que Deus
o que ele planejou desde a eternidade passada até a eternidade futura. E esse aperfeiçoamento tem como base a economia de Deus. O que nós estamos procurando entender aqui, irmãos, é a economia de Deus. Amém? Então, eu quero ler com vocês esses versículos aqui. Capítulo 2 de Eclesiastes, do versículo 1 até o versículo 11. Eu quero que vocês leiam e eu quero que vocês entendam e vocês vejam o que foi que Salomão viu, o que ele percebeu na sua trajetória, mesmo tendo sido um homem sábio. Ele fala o seguinte: disse comigo, vamos. Quem ele estava chamando? Quem era jovens? Ele disse com ele, vamos. Espera aí. Ele fala para ele e diz, vamos? Quem que ele estava falando? Com seu melhor amigo. Quem era o seu melhor amigo? O ego. Vamos. Vocês entendem? Um homem sábio, mas que decidiu, como ele vai dizer aqui, viver uma vida. Você vai ver várias vezes ele falar aqui, para mim, para mim, para mim. Disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a fidelidade, mas a felicidade, mas também isso era vaidade. Vaidade na Bíblia, irmãos, para os irmãos que ainda não sabem, vaidade na Bíblia é vazio. Ainda, apesar de desfrutar da felicidade, apesar de desfrutar da alegria, mas continuava vazio. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entrega-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Frisem essa frase, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei, frisem, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e palmares para mim. E nesses plantei árvores frutíferas de toda espécie. Versículo 6, fiz para mim. Açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim vieram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Contudo, tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava em todas as minhas fadigas. Tudo isso que ele fez causou fadiga.
Porque causou fadiga, porque não era uma obra produzida para Deus. Era uma obra produzida para quem? Para o seu melhor amigo. E quem é o seu melhor amigo? Eu. Para mim. Para mim. E todo trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que era... Não, deixa eu ver aqui. Fadigas, então versículo 10. Minhas fadigas. E isso era o quê? A recompensa de todas elas. Então, irmãos, viver para nós mesmos, a recompensa que nós vamos ter será apenas a fadiga, nos poucos dias de tempo que resta para nós. Nossa vida sobre essa terra é considerada um pouco tempo. Esse pouco tempo que nós temos aqui, nós deveríamos aproveitar ele bem, não vivendo e nem fazendo mais nada, algo para nós. Porque tudo isso vai culminar em fadiga e o quê? Em uma vida vazia, sem nenhuma produção, sem produzir nada para Deus. Se nós quisermos produzir algo para Deus, devemos nos voltar a Deus e a sua palavra. Para quê? Porque quando Deus fala, a sua palavra sai da sua boca, ele compara a isso com uma chuva que desce do céu, que rega a terra, faz ela fecunda, faz ela brotar e dá o fruto, a semente para o que semeia. Então Deus compara a sua palavra que sai da sua boca dessa maneira. Significa o quê? Que quando ele fala, ele quer que essa palavra, ela regue você e eu. Ela quer que essa palavra, ela torne eu e você fecundo. Ele quer que essa palavra, ela faça brotar em nós alguma coisa. Ele quer que essa palavra produza a semente e o fruto devido a ele. Então, como é que isso vai ser produzido? Como é que essa palavra vai me regar, vai me fazer fecundo, vai me fazer dar semente? Quando eu a recebo para dentro de mim. Porque se a terra, por exemplo, se chover, mas a terra não absorver, como é que ela vai produzir? Ela precisa absorver a água. Então, se nós quisermos produzir algo para Deus, nós devemos ouvir o que Deus está falando e isso entrar dentro de nós. Quando ela entrar dentro de nós, ela vai fazer o quê? Ela vai nos tornar, eu acho que Isaías 55, volto já para aqui. Isaías 55. É um livro depois. Do versículo 10, o 10 e o 11. Para o jovem ali, cadê o microfone? O versículo 10 e o versículo 11. Não, Isaías, capítulo 55, versículo 10 e o versículo 11. Esse aqui. Senhor Jesus. Amém. Porque assim como a chuva e a neve desce dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. O 11. Sim. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, Sim. mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, você quer que a palavra do Senhor prospere em você? Sim ou não? Então, você precisa absorver essa palavra. Essa palavra precisa se tornar vida em você e precisa se tornar vida em mim. Para quê? Para dar os devidos frutos àquele que deu a sua palavra. Então, voltando para Eclesiastes, irmãos, como é que nós temos vivido?
aí nessa terra. Nós há pouco perdemos um irmão querido, um irmão que cooperou, né, aqui na cidade de Arapiraca, como também na cidade de Maceió, e onde também onde ele passou, nosso irmão Tiago. E quem esperava que isso ia acontecer tão cedo com ele, irmãos? Preciso dizer a vocês, como nós falamos, que nossa palavra é a palavra do reino, que é para produzir vida, que a morte não é um problema. A morte não é problema. O problema é a maneira que nós vivemos antes de chegar a ela. Porque da maneira que nós dormimos, da mesma maneira nós vamos acordar para a prestação de conta. Da mesma maneira. Então, imagine Tiago, se não fosse ele, se fosse um de nós agora. E não era o problema, irmãos. Tenha certeza. A questão é como nós estamos vivendo hoje. Olha a experiência de Salomão. Aqui foi Salomão. Vivendo a vida para ele, construindo para ele, produzindo para ele, nada para o Senhor. Nada para o Senhor. Se ele morresse nessa situação aqui, que resultado ele teria? Já disse aqui que, primeiro, a recompensa disso era a fadiga. O seu cansaço de dormir cansado era a sua recompensa. Mas quer a recompensa de Deus? Diz que no Senhor, o nosso trabalho não é vão. Se existe um trabalho, irmão, que não é vão, que é um trabalho que nós fazemos no descanso, porque não somos nós, mas a palavra do Senhor operando em nós, é um trabalho no Senhor. Então, nós deveríamos aproveitar o nosso tempo que nós temos agora, que nós não sabemos quanto. Sabe quantos planos nosso irmão estava fazendo? De retornar, que ele estava em São Paulo, estava em Guarulhos, de retornar para a sua casa, para a sua família, não era? Foi interrompido por um quê? Pelo um infarto. Então, irmãos, eu acho que está na hora de a gente rever nossos conceitos como cristãos. Se nós quisermos, de fato, quando o Senhor voltar, a gente reinar com Ele. Na verdade, reinar, que o Senhor tem uma possibilidade, eu vou nem falar reinar. Eu vou falar se você quiser ser arrebatado e conhecer o seu trono. Se você quiser estar na mesa lá com Abraão, Isaac e Jacó. Se você não quiser passar pela grande tribulação, está na hora de você pagar o preço devido para isso. Como é? Não viver essa vida aqui, para você mesmo. Não viver para você, não para mim não, para Cristo. Para mim não, para minha cruz, para Cristo a minha vida. Versículo 11, considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, todas as obras. Estava o dia todinho ajudando o irmão Nizomar na construção, na reforma da casa lá que está caindo água, está pingando, né, o telhado. Todo esse trabalho, que trabalho a gente teve hoje, dia todinho? O que produziu para Deus? Nada, é um trabalho que só me deu uma fadiga. Mas esse aqui, irmãos, esse que eu estou fazendo aqui agora, esse trabalho não é vão. Esse trabalho vai produzir algo para Deus. Falei para os irmãos, fui para uma semana aí, fui sozinho para Taquarana, e falei para o meu filho, Ciadinho, eu estou com uma dor de cabeça insuportável, meu filho. Ele disse, então não vamos, pai. Liga lá para a irmã, diga que não vai. Disse, não, eu vou. A dor de cabeça estava insuportável. Eu fui. E quando eu voltei, eu não estava mais com dor de cabeça. Então, irmãos, esse trabalho não é vão. Então, jovens, na melhor fase da vida, deem tudo para o Senhor. Dê o melhor de vocês para Ele. E vocês vão ver que nada disso foi em vão. Naquele dia, quando Ele chegar, Ele vai dizer, amém? Ele vai dizer para vocês, e vai dizer para nós, irmã Neném, irmã Sandra, Ele vai dizer, muito bom, muito bem, servos e servas fiéis. Vocês foram fiéis no pouco, eu sei, vocês viveram uma vida limitada,
Vocês poderiam ter muito mais do que isso, se alegrar com muitas coisas, como fez aqui. Ó. Não neguei nada que os meus olhos viram, não neguei para ele. O que o meu coração desejou, não neguei nada. Vocês poderiam viver uma vida assim, mas por viver uma vida restrita, Senhor, absoluta, por Cristo, pela igreja, pelo propósito de Deus, sabe qual é a recompensa? É Deus tomar você para Ele, antes da grande tribulação. Então, considerei, né, todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vazio e correr atrás do vento. Isso é o resultado, irmão, de uma vida. Agora, quando, por exemplo, está na prefeitura, se for só o trabalho na prefeitura, mas não está na prefeitura, aí está lá assim, posso orar por você? Ou se não, entrega um folheto, né? Hein? Aí vai ser você a próxima agora. Aí vai se consultar, vai lá, está doente na coluna, né? Da troncha. Amém? Aí vai lá, vai se consultar, o médico lá, depois que o médico lhe consulta, você faz o quê? Ô médico, eu posso orar por você? Ó Senhor Jesus. Irmãos, esse é o estilo de vida nosso hoje. É pregar o evangelho aonde quer que nós fomos, e isso não será vão. Então, antes que a nossa vida seja interrompida, é o que o Senhor volta, irmãos. Ó, porque foi o Tiago ontem, não domingo, não foi? Mais ou menos domingo. Hoje ou amanhã pode ser eu e você, quem é que sabe? A gente não sabe. Porque nós não sabemos, devemos viver uma vida vigilante e apercebida, a todo instante, como se o Senhor viesse amanhã, ou daqui a pouco, a gente não sabe. O voltar que eu estou falando é a gente ir, porque depois que dorme, diz que segue-se o juízo, é comparecer diante do tribunal de Cristo para a prestação de conta. E eu quero ler agora um versículo aqui em Eclesiastes, depois que, nessa experiência, jovens, de Salomão, no final do seu livro, ele disse, olha, eu vou falar para vocês o que de fato vale a pena. Eu vou falar para vocês o que de fato vale a pena. Amém. Capítulo 12 de Eclesiastes. Capítulo 11, primeiro, versículo 9 e o versículo 10. Acho que o Alan pode ler o versículo 9. Aí o Michel, pode pegar aí a Bíblia o versículo 10. Capítulo 11, versículo 9 e o versículo 10. Amém. Alegra-te. Amém. Amém. Alegre-se, jovem, Amém. na sua mocidade. Sim. E que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Amém. Ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração Sim. e agradam aos seus olhos. Saiba, porém, que de todas estas coisas Deus lhe pedirá contas. Espera aí, viu, Michel? Vocês perceberam que lá ele disse, o que o meu coração quis e o que meus olhos viu, eu não neguei. Mas que no final ele disse, sabe de uma coisa, de tudo isso Deus vai pedir contas. Ó Senhor Jesus, todos nós, irmãos, compareceremos diante do tribunal de Cristo para uma prestação de contas. Versículo 10. Senhor Jesus, afasta, pois, do teu coração Sim. o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Agora eu quero que leia com o versículo 12. Versículo não, o capítulo 12. Senhor Jesus. Capítulo 12. Deixa eu ler o versículo 1. Quem pode ler o versículo 1? Você está com o microfone aí? Então passa para o... Lembra-te do teu Criador, sim, nos dias da tua mocidade, sim, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Amém. Agora o versículo 13 e o 14, são os dois versículos finais.
Passa ali para o irmão Roberto. O versículo 13 e o versículo 14. Jesus, Senhor. Amém. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Amém. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Senhor Jesus. Então, antes que chegue esse dia, irmãos, de nós comparecermos diante do tribunal de Cristo, vamos fazer aquilo que de fato vai valer a pena, irmã. Aí eu vou falar para vocês, se o seu dia fosse amanhã, ou daqui a pouco, você tem alguma coisa que ainda precisa resolver? Você está me assistindo agora. Você ainda tem alguma coisa que precisa resolver? Se você tem, como você não sabe se é hoje ou se é amanhã, meu conselho para você e para mim é: resolva. Antes que chegue esse dia aqui, aonde Deus, você vai prestar conta exatamente disso. Seja o que for, se tem um problema que você precisa resolver, resolva, para que você não compareça diante do tribunal de Cristo com esse problema. Amém? Então, vamos entrar. Eu quero ler com vocês, agora vamos para o Apocalipse. Amém? Nós estamos falando sobre a última semana. Eu creio que eu precisei falar disso. Porque, irmãos, isso é muito sério. O irmão Pedro tem falado para nós esses dias, né? De nós resolvermos esses problemas, que na igreja não pode ter, né, inveja, né, falar mal um do outro, né? Não pode haver essas coisas, muito pelo contrário, entre nós deve haver amor, perdão, não é? Unidade, unanimidade, né? Alegria, né? A gente como é que dá aquela palavra que se colocar no lugar do outro? Empatia, né? Mas tem compaixão, né? Como o Senhor sentia, o sentimento que havia no Senhor deve haver em nós, para que a igreja do Senhor ela seja edificada. E todos nós estamos aqui, que estamos assistindo, o nosso compromisso com Deus e com o Senhor é cooperar com Ele nessa edificação. Não vamos nos tornar, irmãos, pedra de tropeço para Deus. Não vamos nos tornar pedra onde o Senhor não, quando chega em nós, Ele quer avançar. Aí avança por meio do Michel, avança por meio do irmão Josival, mas quando chega em mim, o Senhor tropeça, não consegue avançar. Me tornei uma pedra de tropeço para o Senhor. Não vamos nos tornar essas pedras. Vamos cooperar com o Senhor. E nós sabemos que a pedra de tropeço para o Senhor, quem é? Quem é a pedra de tropeço para o Senhor? Não é o nosso ego? É o nosso ego, é a pedra de tropeço. Então, por isso que tem que tomar cruz. É tão difícil isso, irmão. Eu sei como isso é difícil. Eu sei, eu estou falando de mim. É tão difícil tomar a cruz. Mas se eu quiser que a igreja seja edificada, se eu quiser cooperar com o Senhor, o lugar do meu ego é na cruz. Então nós estamos falando da última semana, que essa semana aqui, vamos retornar aqui para Daniel. Eu volto já para o Apocalipse aqui. Daniel, capítulo 9. Capítulo 9, o versículo 27. É um irmão que está nos assistindo, pode ler para nós? Qualquer irmão, abra o microfone. Daniel, capítulo 9, versículo 27. Amém. Irmão Jeová, por favor, lê também o 26, acho que vale a pena, viu? Depois das 62 semanas, sim. Aborto ungido
Sim. Senhor Jesus. Então, o que está determinado sobre ele, nós lemos a semana passada, é o lago de fogo. Amém? Então, isso está determinado. Porém, quando ele começar a promover a paz e a segurança, como diz aqui no 1 Tessalonicenses 5:3, né, paz e segurança, então, nós falamos a semana passada que o mundo hoje já pede isso. O mundo hoje pede paz. Está tudo sem freio, né? É como se tivesse uma sala cheia de criança imperativa, sem nenhum adulto para regê-las, né? Então, a internet sem freio, as drogas e o contrabando de armas, né? Tudo sem freio, a polícia não dá jeito, o exército não dá jeito, né? A internet, então o mundo está sem freio. Então, o que é que o mundo está clamando? Por alguém que resolva esses problemas. O mundo está pedindo alguém que governe todo o mundo, e esse homem vai surgir em um determinado tempo. Ele vai fazer aliança, essa aliança, com certeza, irmãos, por isso que a gente precisa estar atento, com certeza ele fará paz lá no Oriente Médio, aonde, provavelmente, onde está chamado o dono da rocha. O maior será exatamente aquele ecor de paz que vai permitir construir o templo, porque aonde era para ser construído o templo, aonde é para ser construído o templo, está lá o chamado o dono da rocha, que é um lugar de adoração dos muçulmanos. Ou é alguém que está com... Fechou? Amém. Então, amém, meu irmão, tranquilo. Então esse acordo de paz permitirá que esse dono da rocha, que é um lugar de adoração dos muçulmanos, sejam derrubados. E o interessante, não é mesquita, a mesquita fica do lado, que o dono da rocha é o maior, é um lugar maior. Então esse lugar vai ser destruído e será reconstruído o ambiente ali, porque precisa limpar o local para que seja reconstruído. O interessante é que isso, irmão, vai acontecer numa velocidade muito grande. É tudo no piscar de olhos, com a tecnologia que Israel tem e com o avanço da tecnologia daqui para lá. Então isso vai ser... Hoje vocês sabem que já existem projetos de construir em casa em 3D. Um mecanismo vai aqui, que nem uma impressora, e vai construindo um edifício em 3D. Construído esses manequins que a gente vê, acho que é forma, é construído em 3D, uma máquina que sai construindo. Então há uma tecnologia. Imagine se o templo for construído dessa maneira também, em 3D, uma máquina que vai só imprimindo. Eu acho que está funcionando. Tá. Amém. Agora acho que está, né? Não. Se esse aqui daria problema? Se usar esse? Senhor Jesus. Complementando suas palavras, além do lado, sim, a ovelha já existe.
Sim. 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 Tá tudo. Exatamente. Exatamente. Amém. Sim. Sim, sim. Está tudo pronto, tudo preparado, só esperando esse homem se levantar para fazer o acordo de paz, aonde o templo será reconstruído. Por isso que possivelmente nesse período de acordo de paz, esse lugar de adoração dos muçulmanos será derrubado, reconstruído o templo numa velocidade muito rápida. E aí, durante 3 anos e meio, ele fala o seguinte aqui, ó. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, que é a última semana das 70. Foram 7, 62, mais as 70 semanas. A última é exatamente essa, que ainda o Senhor não acionou, e nós não sabemos quando o Senhor vai acionar. Nós já falamos aqui, né, sobre aquela questão da última semana, né, que se a contagem for na morte do ungido dos últimos 2.000 anos, possivelmente 2023 a 2026 estaria iniciando a última semana. Então eu pergunto para você e para mim, temos tempo? Depois de iniciar a última semana, terá 3 anos e meio de paz. Observe hoje, quantas catástrofes, tanto dos ímpios como nós somos cristãos. Quantas doenças, não é? Teve aí essa pandemia, mas observe o que essa pandemia fez. Quantas pessoas estão frias, porque deveria ser o contrário. Quantas pessoas deixaram de reunir, quantas estão reunindo, mas estão frias, não é? Então, se uma pandemia, se o sofrimento não conseguiu levar as pessoas a buscarem o Senhor, e quando tiver paz e segurança, quando tiver tudo bem, quando o negócio estiver tudo bom, não é? Se quando está na dificuldade, e a gente tem dificuldade de buscar o Senhor, e quando for aqui, vai aumentar ainda mais, exatamente. Aí, nesse período aqui, aí vemos aqui, na metade da semana, para cessar o sacrifício, na metade da semana, 3 anos e meio, para cessar o sacrifício. Aí, eu quero falar para vocês o seguinte aqui, ó. Nesse cessar o sacrifício, ele já é o anticristo. Só que antes dele ser o anticristo, algo aconteceu com ele, irmãs. Sandra, Neném, algo aconteceu com ele. O que aconteceu com ele? Ele foi ferido com uma ferida mortal, mas ele voltou a viver. Não, a Bíblia não deixa claro se essa ferida mortal foi uma ferida que levou ele quase à beira da morte e ele foi curado, ou se ele morreu e foi ressuscitado. O que dá a entender é que ele foi curado, não que ele morreu. Uma ferida mortal. Vamos lá, eu acho que vale a pena a gente ler. Acho que o capítulo... Apocalipse. Senhor Jesus. Quem souber onde é que está, os irmãos me... Deixa eu ver se eu acho aqui. É o capítulo 13, versículo 14. Versículo 14. Agora eu quero ler, mas tem outro versículo também. O versículo 13, 3. O 3 e o 14. É um irmão que está nos assistindo, pode ler. Capítulo 13 de Apocalipse, versículo 3 e o versículo 14. E o versículo 14, isso. O 3 e o versículo 14. Oi. Tá.
certo. Sim. Amém. 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 Então você vê aqui que ela diz assim: mas essa ferida mortal foi curada. Então não diz é uma ferida mortal. Um câncer, por exemplo, é uma ferida mortal. É isso. Mas aí a terra vai se maravilhar. Então, nesse momento aqui, que ele é ferido mortalmente, ele não é anticristo, mas quando ele é ferido mortalmente e ele volta, aí ele se torna o anticristo. Agora, interessante é porque nesse exato momento aqui, ele é curado e ele se torna o anticristo. É que aqui, no final de 3 anos e meio aqui, haverá um arrebatamento. Tem pessoas que não acreditam, não tem problema, nós acreditamos. É a nossa fé, é o que nós acreditamos. Por quê? Eu quero mostrar para vocês aqui alguns sintomas que de fato mostram que esse arrebatamento antes da grande tribulação vai acontecer, fora aquele que nós vemos de Apocalipse 12:5. Nasceu, pois, o seu filho, né? O seu filho, pois, foi arrebatado para Deus até o seu trono. Além desses, quero mostrar alguns sintomas que mostram que isso aqui, de fato, vai acontecer. Então, por que quando ele é ferido e no arrebatamento, ele se torna um anticristo? Não seria... um espírito, não é ele. Um espírito... mas um espírito, ele é uma pessoa, depois ele agora será outra. Né? Então, por quê? Porque no arrebatamento, irmãos, aqui, ó, nessa hora do arrebatamento, o que acontece? A Bíblia diz assim: houve peleja no céu. O diabo, o dragão e os seus anjos pelejam contra o Miguel. E eu não posso comprovar isso porque ele não porque talvez não há nunca houve a materialização, mas não houve nenhuma evidência de que um anjo caído entrou. Os espíritos imundos, sim, mas um anjo não tomou o corpo de alguém. Ele se materializou como um homem, mas não tomou o corpo de um homem. Não há. É assim, né? Eu já li sobre isso aí. Eu fico naquela assim, né? Quer dizer, hoje ele age na mente do homem. Sim, ele é espírito, atua na mente do homem. Mas aí, quando esse líder mundial sofrer esse atentado, né, for ferido de morte, a saúde dele vai se recompor. Ou então, se ele morrer mesmo, que ninguém sabe, só quem sabe é o Senhor, ele vai ressuscitar, permissão do Senhor. Mas aí, quer dizer, o inimigo que atuava na mente, não, ele assim, deixa entender, no meu caso, deixa-me a entender o seguinte, que ele se incorpora no homem, quer dizer, ele vai usar a matéria do homem, ele vai estar atuando aqui mesmo, entendeu? Assim, eu não estou dizendo o anjo ele não pode tomar a matéria do homem, ele se materializa, mas ele não toma a matéria do homem, né? Não toma. Mas eu já vi, não sei se foi o irmão Ezra, não sei. No caso ele falou lá dos anjos, os filhos de Deus, os anjos. Lá foi dos. Isso, mas sim. Isso. Eles se materializam, criam forma de homens, mas ele não possui o homem. Ele não tem nenhum registro na história que isso aconteceu. Desde da queda do homem, isso nunca aconteceu. De um anjo tomar um homem. Mas aquele líder mundial, quando ele volta, ele já volta com outro pensamento totalmente diferente. Exatamente. Aí o que acontece? É isso que eu quero explicar para vocês, se os irmãos permitirem, é que nesse momento aqui, o que acontece? Há essa peleja no céu. Essa peleja que há no céu, Satanás é lançado para a terra. Mas não diz que ele já foi lançado para a terra? Como agora diz que ele foi lançado para a terra? Quando ele foi lançado para a terra, ele começou a ter autoridade, não só na terra, mas ele
nas regiões celestiais, ele influencia a terra, mas ele também tem autoridade sobre essa terra, influenciando com as potestades, que é anjos, né? E os demônios estão na terra. Os demônios, os principados e potestades nos ares, demônios na terra. Porque quem são os demônios? São aqueles animais antes de Adão, que existiam antes de Adão, que perderam seus corpos e tornaram espíritos imundos. Que são os demônios, que precisam de um corpo. Agora sim, os demônios sim, porque eles eram criaturas, aí precisam de um corpo para... Mas aí, quando Satanás perde a sua autoridade nas regiões celestiais, na guerra com Miguel, e eu pergunto, quando é que essa guerra acontece? É importante a gente saber essas coisas. Quando a igreja... Aí você vai ler aqui, por exemplo, o capítulo 12, versículo 5. Exatamente. Para o trono, né? Então, isso, quando ele é arrebatado, está havendo uma guerra no céu. E ele será lançado. O próprio Lúcifer, né? Que é o Exatamente, o dragão, que é a antiga serpente. Que é a antiga serpente. Exatamente, está aqui, ó. Versículo 5 diz o quê, irmã Sandra? Cadê o... Passa o microfone lá para ela. E a irmã Neném, o versículo 7. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Amém. A irmã Neném, o 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Amém. Então você vê que é como se que nessa guerra, irmão Roberto, é que nesse arrebatamento, como se o dragão não quisesse que ele fosse, porque ele não estava querendo devorar ele. Aí os anjos estavam como se fosse meio que protegendo, guerreando para que eles fossem. O dragão não queria que eles fossem. Porém, essa guerra houve como se fosse havido uma reunião dos vencedores com Miguel e seus anjos, guerreando contra o dragão e os seus anjos, e lançou eles para a terra. Ou seja, agora eles perderam o seu lugar nas regiões celestiais. Aí eles lançaram para onde? Para a terra. Ele foi perder a sua posição nos céus, perdeu agora a sua posição nas regiões celestiais, sua autoridade. Agora só resta ele aonde? A terra. Até o dia que ele também vai perder sua autoridade na terra e será lançado na onde? No lago de fogo. Amém? Aí, quando acontece isso, aí diz que quando ele é lançado para a terra, ele diz que ele abre a chave do abismo. E espíritos saem, possivelmente, um desse espírito é que entra nesse, que foi ferido, nesse caboclo aqui. E ele se torna o anticristo. Não, o que espírito né? Mas assim que um espírito... fez. Porque foi o imperador mais... Senhor Jesus. Amém. Quando diz assim, o espírito está ligado também ao coração do homem, aquilo que o homem ele faz, né? O que ele pode fazer. Então, esse espírito não é a pessoa de Nero em si, mas as atitudes, a forma com que ele perseguiu as coisas de Deus, é o que o anticristo mais vai fazer. Ele vai se levantar contra tudo aquilo que tem a imagem e semelhança de Deus na terra. Então, esse espírito vai atuar nesse homem, né? Semelhante, assim como houve um homem, Judas Iscariotes, que foi preparado para esse fim, que era trair o Senhor,
Aí vai haver esse homem que no momento certo o maligno vai usar ele. Mas o mesmo espírito, porque foi o pior imperador que foi o pior imperador. Os irmãos sabem, né, que Nero ele incendiou Roma. Aí, ó. Amém. Pronto, tem uma referência acerca de João Batista, que diz que João Batista ele andou no mesmo espírito que Elias. Não tem esse testemunho? Ele andou no mesmo espírito que Elias. Em que? A forma com que ele anunciava a palavra era poderosa. Então, as obras que Elias fez, semelhantemente ele fez também, em poder. Então, ele andou no mesmo espírito. Então, a mesma coisa, o anticristo vai ter esse espírito perseguidor que Nero teve, de destruir o povo de Deus. Para os irmãos só ter uma ideia, Nero ele incendiou Roma e colocou a culpa para os cristãos. Então, como ele mesmo que incendiou, ele mesmo jogou a sentença de que seriam todos eliminados, né? Fizeram o seu jardim, por exemplo, a iluminação do seu jardim era os cristãos crucificados e queimados Então imagine como é que vai ser a grande tribulação, só para os irmãos terem uma ideia, como será essa grande tribulação, com um homem semelhante, ou porque eu falo assim que nem ele, mas será pior, porque quando a Bíblia fala da grande tribulação, ele diz assim, uma tribulação que nunca houve. Será algo muito pior, irmão, do que isso. Eu queria ler com vocês, mas o tempo vai ser pouco. Então, por que haverá esse rapaz? Porque esse rapaz, essa pessoa, ele vai se tornar, quando é que ele se torna? Quando há um arrebatamento dos vencedores ante a grande tribulação. Mas, irmãos, não é qualquer pessoa, porque o que o Senhor está fazendo? Qual é a proposta do Senhor? Se eu não quero, você não passará pela morte. Primeira coisa, você não passará pela morte. Será arrebatado. No piscar de olhos, você está num lugar e no piscar de olhos você vai estar em outro. Você não passará pela morte. Imagine, por isso que eu perguntei naquele dia a irmã Sandra, não foi? Como foi, irmã Sandra? Se agonia, algo terrível. Então, imagine, então você não vai passar por isso. Não vai ter o sentimento, a Lady sabe também o que é isso, né? A Lady sabe, ela um dia também passou, que a mesma a Sandra passou. Então, quem passou de chegar à beira da morte e voltar a viver, sabe o que é a agonia da morte? Sabe o que é sentir o seu espírito saindo? A agonia que é isso. Isso está dizendo assim, vou poupar você disso. A outra é, você não passará pela grande tribulação. Você vai ser poupado da grande tribulação. Aí a outra é, você vai visitar o trono de Deus. Aí eu pergunto para nós, quanto vale isso? Aí eu pergunto, a maneira que a gente ainda vive, apesar de que os irmãos têm falado para nós, não é o seu estágio, mas é o seu estado. Então, o encontrar fazendo assim, irmão, não quer dizer assim, ó, por exemplo, eu sou preguiçoso na obra do Senhor, não saio, mas não, hoje eu vou sair. Hoje eu estou a fim de sair, eu vou sair. Aí quando o Senhor volta, me conchou pregando o evangelho, aí o Senhor vai me tomar. Não vai não. Não é assim. Não é bem assim. O seu coração precisa mudar. O seu e o meu coração precisa mudar. Eu preciso ter apreço. O meu coração, não. É isso que Deus quer. Quando o seu coração mudar e você pegar gosto por isso aí, quando o seu coração mudar, a sua motivação mudar, o seu coração se alinhar com o coração de Deus, pode ser no outro dia, mas porque o seu coração mudou, aí sim o Senhor pode lhe tomar. Mas se o seu coração não mudar, se for apenas porque não quer estar em casa, não, hoje eu vou sair, e achando que o Senhor quando voltar, achar você pregando o evangelho naquele dia com essa motivação, você vai ficar do mesmo jeito. Exatamente. O que Deus quer é o seu coração, que o seu coração mude, a sua motivação mude, a sua motivação de viver nessa terra mude, de que você se comprometa por aquilo pelo qual você existe. Por aquilo que Deus, o motivo pelo qual Deus lhe salvou. Deus lhe salvou porque Ele quer usar você para concluir essa era. E eu não posso viver a minha vida como se isso não fosse uma realidade. É isso que Deus quer e é isso que eu vou fazer. Aí, então, há esse arrebatamento. No arrebatamento, a peleja, Satanás é lançado para a terra, abre o abismo, um espírito toma essa pessoa que fez a paz,
agora ele é o anticristo. Ele agora é porque é o anticristo, porque é como se a Bíblia nos diz, se não me engano, vamos ler esse versículo. Eu acho que eu vou encerrar com ele por causa do horário. São 9h10. 2 Tessalonicenses. Um irmão que está nos assistindo também, lê, por favor, esse versículo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Quem pode ler? Amém, Domina. Pronto, então, os Césares, os 7 Césares, sempre se ostentaram como se fosse Deus. Então, por isso que o irmão fala que como é o espírito do Nero, ou de um César, né, que se ostenta como fosse o próprio Deus. Então, acho que eu coloquei aqui de 1 ao 6, mas depois vocês vão ler. Mas eu quis só mostrar aqui. Então, aqui ele ele, quando lançou pela terra, essa pessoa aqui vai se levantar contra tudo que é Deus, que se chama Deus, objeto de culto. Então, se você ficar, tenha certeza, você é o alvo da perseguição dele. E vai ser uma perseguição que você não queira estar aqui para provar disso. A Bíblia diz, irmãos, que as pessoas vão procurar a morte e a morte fugirá dela. Tamanho será o sofrimento. E sabe o que Deus quer? Quer poupar eu e você de passar por isso. Aí ele vem, o que foi que ele disse? O que é que ele diz? Vá para as ruas, prega o evangelho. Mas se eu não tenho tempo, então no seu trabalho prega o evangelho. Quando você for para o médico, prega o evangelho. Quando você for para a farmácia, prega o evangelho. Salve as pessoas, salve aquilo que eu amo. Eu amo as pessoas e eu preciso de você para salvar elas, porque Deus é espírito, ele precisa usar o homem, que é matéria, para tocar a matéria. Então Deus precisa de você. Então, qual é o quesito, irmãos, que nos fará vencedor? Vou dizer para vocês qual é. Chama-se obediência. Seja obediente. Por isso que eu tenho falado para os irmãos, quanto a mim, Jackson Luiz dos Santos, sou absoluto por essa palavra que Deus está falando pelo irmão Pedro. Sou absoluto por essa palavra. E eu digo a vocês, não duvidem dela. Sigam o que esse irmão está falando. E eu vou dizer para vocês, ele também quer, ele está falando, mas ele quer seguir o que ele está falando. Porque se ele não seguir o que ele está falando, nem ele será vencedor. Se ele não seguir o que ele está falando, nem ele será vencedor. Por quê? Porque não é ele que está falando, é o Espírito. Amém? Então não duvidem, irmãos. Vamos seguir em obediência. Vamos viver uma vida contrária à nossa natureza, rebelde, desobediente. Amém? E até o seu filho, diz que ele aprendeu a obediência de que maneira? Vou dar um exemplo bem prático. Teve o irmão disse que um comportou. Ele falou para mim, disse assim, contando para mim, disse, irmão, meu filho saiu na comportagem e um segurança do shopping deu um tapa na cara dele. Cara, isso me inflamou. E eu queria ir lá, olhar para a cara dele. Você acha que esse pai ia fazer o quê com esse segurança? Aí Deus não permitiu que ele fosse, mas ele ficou ruminando aquilo. Ficou ruminando, querendo ir lá. Então aí vem a obediência e a desobediência à palavra do Senhor.
Então, se você sabe que não pode, diz que se lhe fingir numa face da outra, essa é a obediência. Mas não pequeis, né? Então, essa é a obediência. E a desobediência é ir lá e resolver, né? Eu vou resolver essa parada. Então, aí quando o homem age, Roberto, o que acontece? Quando o homem age, só há caos e destruição. Mas se Deus age, aí a paz, a alegria e a construção. E aí ele se voltou ao Senhor e Deus não permitiu que ele fosse. Então ele obedeceu ao Senhor. Então é nas coisas que ele aprendeu a obediência em quê? Naquilo que ele está sofrendo, tá vendo? Então, irmãos, esse é o caminho para nós. A cruz, todos os instantes, né? Para que a vida de Deus se manifeste no nosso corpo mortal. Jesus é o Senhor. Está aberto para os irmãos compartilhar. Lembrando, por causa do horário, né, sempre no ponto e breve. Jesus é o Senhor. Já não sou eu, mas hoje é Cristo que vive em meu ser, porque Jesus é o que preciso, enchendo o meu viver. Já não sou eu, mas